O vídeo que conquistou o mundo. Juliana aparece sozinha. Uma imagem bem diferente da jovem que sempre colecionou amizades e experiências. Juliana Marins, 26 anos. Ela tinha um sonho de viajar pelo Sudeste Asiático, mas não queria comprar aquele típico pacote turístico. Ela queria conhecer os países por conta própria e do seu jeito. Com uma mochila nas costas e seu espírito aventureiro como companhia de viagem. Seu novo objetivo era uma aventura de trilha na encosta do vulcão Rinjani, o segundo vulcão mais alto da Indonésia. Uma expedição de alto nível de dificuldade que nem todo mundo podia realizar. Mas esse aviso acendeu o espírito de aventura na brasileira, que não hesitou nem por um segundo em se lançar em uma nova experiência. No entanto, sua viagem, que havia começado em fevereiro de 2025, terminou em tragédia em 21 de junho de 2025. Faz muito pouco tempo desde quando comecei a gravar isso. Então essa é a história de Juliana Marins, uma jovem que teve o pior dos finais, enquanto ela esperava desesperadamente ser resgatada. O que aconteceu com essa garota e por que não chegaram a tempo para o seu resgate? Pois é isso que vou te contar no vídeo de hoje. O martírio que ela viveu dentro de um vulcão. Juliana era originária do Brasil. Mais concretamente, Niterói, estudou publicidade e trabalhou no mundo da comunicação. No entanto, havia algo dentro dela que dizia que ela não era feliz, que essa não era a vida que realmente desejava para si mesma. Desde sempre, o sonho de Juliana era percorrer o Sudeste Asiático. Por isso, deixando de lado seus medos e inseguranças, ela decidiu pedir demissão do trabalho para embarcar em uma viagem sozinha pela Ásia. A jovem era apaixonada por trilhas, escalada e pole dance, disciplinas que praticava com dedicação e que considerava ferramentas para explorar tanto o corpo quanto a mente, e que também a ajudavam a lidar com as dificuldades que poderia encontrar em suas aventuras. No entanto, nem mesmo seus conhecimentos seriam suficientes para o que a aguardava. Juliana praticava vários esportes: natação, futebol, vôlei. Ela também era dançarina de pole dance. Em cada novo destino, Juliana priorizava o contato autêntico com o ambiente. Ela preferia rotas afastadas do turismo convencional para conviver com comunidades rurais e descobrir paisagens naturais pouco conhecidas. Simultaneamente, ela amava a natureza, viajava só e compartilhava sua jornada nas redes sociais. Em suas redes, ela compartilhava não só os lugares visitados, mas também seus medos e aprendizados pessoais. Além disso, nela, ela se descrevia como sensível e independente e compartilhava fotos de praias paradisíacas, montanhas e viagens de moto. Seu estilo de vida livre e aventureiro atraiu milhares de seguidores, por isso sua história teve um grande impacto em seu público. Que sim, a mulher havia visitado vários destinos turísticos ao redor do mundo. Em fevereiro de 2025, ela deixou sua vida no Rio de Janeiro de forma definitiva e comprou uma passagem só de ida, sem volta. E foi aí que ela partiu para realizar um dos seus maiores desejos. Com a mochila nas costas, Juliana embarcou em fevereiro para uma longa viagem. Seus pais concordaram na hora. A jovem tinha uma alma aventureira, e eles sabiam que ela não podia ficar no mesmo lugar por muito tempo. Então, eles a apoiaram e quiseram lhe dar um pouco de dinheiro para ajudá-la na viagem. Porém, Juliana recusou e viajou com recursos próprios, frutos do seu trabalho. Assim, ela iniciou uma nova jornada após se tornar mochileira e explorar grande parte do Sudeste Asiático. Ela passou pela Tailândia, Vietnã, Filipinas e Indonésia, sempre com guia e preparação prévia para cada rota. Enquanto compartilhava suas experiências com mais de 260 mil seguidores no Instagram, o que era uma quantidade bastante boa. Juliana passou pelas Filipinas, Vietnã, Tailândia, até chegar à Indonésia. Seguindo o itinerário, a próxima parada seria a Índia. Durante sua jornada pelo Sudeste Asiático, a jovem transformou sua conta no Instagram em um diário íntimo. Compartilhando relatos, imagens e reflexões sobre sua aventura por rotas pouco exploradas e paisagens remotas, ela postava fotos de pores do sol, selvas, praias e montanhas, cenários nos quais confessava seus sentimentos e emoções sobre viajar sozinha e enfrentar o desconhecido. No dia 29 de maio de 2025, quase um mês antes de seu trágico fim, Juliana compartilhou uma publicação na qual escreveu: "Nunca me senti tão viva." A frase resumia perfeitamente seus sentimentos de liberdade que, tristemente, a haviam levado ao seu destino. Em 11 de junho, ela postou fotos de paisagens naturais da Indonésia com as mensagens: "Se você nunca tentar, nunca voltará." Ambas publicações adquiriram um tom sombrio depois do que aconteceu.
E é que mensagens cheias de esperança de uma pessoa que vivia sua vida ao máximo a cada dia se tornaram suas últimas palavras, encerrando uma vida curta. A última parada da sua viagem foi em Lombok, uma ilha da Indonésia famosa pelo seu vulcão chamado Rinjani. Em 21 de junho, ele começou uma excursão com um guia local e mais 6 turistas de diferentes países. A caminhada pelo monte, que fica a mais de 3.700 metros acima do nível do mar, é uma das mais exigentes e tem duração de 3 dias. A vasta cratera abriga um lago de águas termais. No centro, há um segundo vulcão menor que continua soltando fumaça. Um lugar impressionante. Não era uma excursão para qualquer um, obviamente. Era para pessoas experientes e com resistência suficiente para aguentar. Juliana era uma delas, mas ninguém poderia prever o que lhe aconteceu. Horas antes do trágico incidente, uma turista que estava fazendo a mesma expedição gravou um vídeo. Sem saber que mostrariam os últimos momentos de Juliana sã e salva. O vídeo veio à tona recentemente. Foi gravado por Federica Matricardi, uma turista italiana que compartilhou a subida com Juliana. Segundo essa mulher, essa turista, o grupo fez todo o caminho até o topo, mas foi muito difícil. No entanto, nas imagens ela aparece sorrindo, brincando e um pouco frustrada porque a neblina impedia que vissem a paisagem. Fizemos isso pela vista, então estou feliz, foi o que disse Juliana, sem imaginar o final que teria sua viagem. O grupo de Juliana começou a caminhada por um trecho estreito entre penhascos em direção ao ponto mais alto do Rinjani. Tudo aconteceu de madrugada, quando um grupo estava atravessando a trilha íngreme. Em um ponto crítico, então, do trajeto marcado pela sua inclinação e pelo solo instável. A jovem parou para descansar, exausta. Apesar do pedido de Juliana, o guia e o grupo continuaram avançando. Foi então que ela ficou sozinha dentro da neblina, com baixa visibilidade e sobre um terreno escorregadio e irregular. Sentindo que ficava para trás e temendo se perder, a jovem tentou acompanhar o ritmo. No entanto, ela escorregou e caiu por uma encosta de cerca de 600 metros de altura. Quando o guia retornou, a garota já havia sumido. O jovem guia, Ali Mustafa, confessou que a estava esperando apenas 3 minutos adiante e que, ao notar sua ausência, voltou para procurá-la. Então ele viu uma lanterna em um barranco. Naquele momento soube que algo estava muito errado. Quando se aproximou do terreno perigoso, ouviu a voz da jovem pedindo ajuda. O guia tentou acalmá-la, mas não conseguiu se aproximar muito devido à inclinação perigosa da área. O terreno ao redor do vulcão estava coberto por uma areia que fazia com que os pés afundassem e dificultava o resgate. Mas enfim, o guia prometeu que logo a tirariam dali. Não foi tão fácil quanto Juliana gostaria, que se encontrava no fundo do penhasco, com ferimentos muito graves, e além disso, com o tempo correndo contra ela. E assim, enquanto começavam uma busca desesperada, já que do ponto deles não conseguiam ver Juliana, uma turista conseguiu registrar do alto uma imagem impressionante da jovem ainda com vida. A imagem captada pelo drone a mostrava consciente, sentada e mexendo as mãos. Um grupo de turistas espanhóis foi quem gravou as imagens do drone, que mostram a brasileira caída em uma área muito remota. Eles sabiam que tinham poucas horas, embora não soubessem quão graves eram seus ferimentos. A primeira tentativa de resgate foi improvisada. Amarraram uma corda na cintura do guia e tentaram descê-lo, sem proteção nem ancoragem. No entanto, isso não adiantou nada e só colocava mais vidas em risco à toa. Só depois das 8h30 da manhã chamaram uma equipe de primeiros socorros, que demorou mais de 5 horas para chegar ao local do acidente. A Defesa Civil da Indonésia foi alertada ainda mais tarde e só chegou às 7 da noite, quando já era tarde demais. Enquanto isso, a família só podia esperar por um milagre. Eles criaram uma conta para divulgar atualizações minuto a minuto, chegando a 1,6 milhões de seguidores, refletindo o impacto social do acidente, especialmente em seu país natal. Os internautas se comoveram com vídeos anteriores ao acidente, nos quais ele aparecia brincando com seus companheiros de excursão e comemorando o esforço realizado. Eles se questionavam como tudo tinha desmoronado repentinamente. Mas as horas continuaram passando cruelmente. Foi iniciado um operativo com 50 pessoas que contava com equipe de resgate local, exército, Basarnas e apoio diplomático do Brasil. Que, aliás, Basarnas é a Agência Nacional de Busca e Resgate daquele país. Mas mesmo assim, com tudo isso, e isso não foi fácil, o resgate parecia impossível devido ao terreno íngreme, à neblina intensa, ao clima adverso, à visibilidade nula, ao solo solto e à ausência de pontos de ancoragem seguros para poder chegar até essa mulher.
Agam Rinjani, um montanhista experiente em resgates nessa região, que não estava em Lombok, voltou para trabalhar na operação. Agam Rinjani, o famoso e experiente alpinista nascido em Makassar, que tinha 400 mil seguidores em sua conta no Instagram, recebeu uma avalanche de mensagens de seus seguidores, desde o primeiro minuto em que a história de Juliana ganhou repercussão. O alpinista não hesitou em se juntar ao resgate. Ele e os voluntários passaram a noite com a jovem à beira de um penhasco. No mesmo dia em que soube, decidi voar imediatamente. Durante o resgate, Agam machucou a perna e enfrentou condições adversas. Chovia muito e fazia muito frio. Que também, entre outros voluntários, havia reconhecido guias experientes naquela região. Porém, nem mesmo os mais experientes pareciam capazes de salvá-la. No domingo, 22, a busca pela brasileira foi suspensa devido ao clima. O resgate se estendeu por dias, enquanto era acompanhado em tempo real por milhões de pessoas de todo o mundo, mas especialmente do Brasil. Na segunda-feira, os resgatistas foram obrigados a interromper a missão por não conseguirem fixar corretamente a âncora na área. Na tarde de terça-feira, os trabalhos foram retomados, mas ao chegarem ao local, já era tarde demais. Infelizmente, as equipes de resgate levaram 4 dias para encontrar seu corpo. A mulher foi encontrada sem vida em uma área de difícil acesso, pendurada em um penhasco profundo. A jovem turista já havia falecido, infelizmente, após ficar sem abrigo, água ou comida por mais de 72 horas. O uso de helicópteros foi descartado devido à neblina densa, então as equipes tiveram que escalar e usar sistemas de corda para chegar até onde o corpo estava. O escalador Agam Rinjani, que arriscou sua vida para poder resgatá-la, se deparou com uma situação que não era a que esperava. O pior momento foi quando vi Juliana, porque eu esperava que ela ainda estivesse viva. Foi isso que ele disse após o desfecho devastador? Éramos 7 pessoas no total. Descemos e chegamos cerca de 7 horas depois, pois as pedras são como facas afiadas e temíamos que a corda se cortasse. Segundo os especialistas, as causas da morte apontavam para as condições extremas de frio, desidratação, fome e difícil acesso que impediram o resgate a tempo. No entanto, a autópsia revelou que a jovem faleceu devido a múltiplas fraturas no tórax, na coluna e na coxa, o que lhe causou lesões internas graves e hemorragia severa. De acordo com o resultado da autópsia, o corpo da garota apresentava arranhões e escoriações, assim como fraturas no peito, no ombro, nas costas e na coxa. Essas fraturas causaram danos nos órgãos internos e uma hemorragia que levou à morte pouco depois do impacto. Por sua vez, o laudo descartou sinais de hipotermia ou de uma hemorragia interna, o que indica que o falecimento ocorreu poucas horas após a queda. Acredita-se, segundo o depoimento do legista, que a mulher morreu ou perdeu a vida. 20 minutos após um forte traumatismo, as fraturas ósseas revelaram danos, como eu disse, nos órgãos internos e hemorragias. A causa preliminar da morte foi um traumatismo fechado que resultou em fraturas, danos internos e hemorragia. O golpe fatal foi causado por um objeto contundente que poderia ser por uma superfície dura. Provavelmente tentou se mover e houve uma segunda queda, que foi o local onde foi encontrada. Após a notícia trágica, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou a morte da jovem aos seus cidadãos. Por meio de um comunicado, expressou suas condolências à família e aos amigos da turista brasileira pela imensa perda nesse trágico acidente. Mas quem ou o que foi o culpado por essa morte? Claramente houve negligências. Mas os internautas denunciaram que a morte da jovem turista se deveu à negligência do guia. Pois Juliana ficou para trás por cansaço e não esperaram por ela, como eu te disse antes. Deixada sozinha em terreno difícil, ela caiu. Indignados, os posts da notícia ficaram cheios de comentários de usuários que não entendiam como. As autoridades não enviaram um drone para fornecer comida, água e roupas térmicas para que ela sobrevivesse por mais tempo. No entanto, as autoridades e os especialistas afirmaram que as condições na montanha impediam qualquer tipo de aproximação. O trabalho do guia é fundamental e exige muita responsabilidade. Um guia nunca deixa seu cliente para trás. Não importa o motivo, não importa a situação. Os pais de Juliana acusaram a empresa organizadora do passeio, o guia e o coordenador do parque por negligência. E depois do acidente, em declarações à imprensa, sua mãe, Estela, não hesitou em responsabilizá-los. Entre lágrimas, a senhora disse: "Esses caras mataram minha filha." Que, segundo o relato do pai de Juliana, Manuel Marins, o guia ficou entre 40 e 50 minutos sem perceber que ela não estava lá.
Ao que parece, o guia tinha se afastado do grupo para fumar e quando voltou já não a encontrou. Segundo ele, passaram-se de 5 a 10 minutos, o que a família da jovem não acreditou. Outra negligência foi que a busca começou tarde, com equipamentos inadequados e pessoas não treinadas. Algo que, para eles, teria feito a diferença entre a vida e a morte de Juliana. Isso também foi comentado nas redes sociais. Exigiram justiça e afirmaram que ela não foi socorrida nas primeiras 7 horas. Nas redes sociais, também exigiram justiça e afirmaram que, se ela tivesse sido socorrida nas primeiras 7 horas, poderia ter sobrevivido. Acho que o maior problema que existe é a falta de estrutura do parque e de um protocolo para acidentes. É isso que eu acho que está faltando. Ao mesmo tempo, nas próprias redes sociais, surgiam muitos comentários contra a cadeia de más decisões. Mas as autoridades do Parque Nacional, obviamente, defenderam o procedimento, alegando que agiram de acordo com os protocolos estabelecidos. Desculpa, não consegui trazer Juliana de volta. Meus mais sinceros pêsames à família, que Deus possa consolar a família, e mais uma vez, desculpe por ter falhado. Por fim, as investigações seguem em curso. O governo do Brasil e o município de Niterói se comprometeram a cobrir o traslado do corpo e apoiar a família em todo o processo do sepultamento. Pelo menos apesar dessa tragédia, ao menos poderemos trazê-la para casa. Ela não ficará perdida, não permanecerá desaparecida. O pai de Juliana publicou uma carta emocionante nas redes sociais para se despedir dela. Como você foi feliz ao realizar esse sonho e como nós éramos felizes com a sua felicidade. Você se foi fazendo o que mais gostava. E isso conforta um pouco o nosso coração. Sua presença permanece em nosso lar, no seu quarto, no seu cantinho favorito do sofá da sala. Você permanece como uma presença duradoura na vida daqueles que tiveram o privilégio de te conhecer e conviver com você. E, especialmente, no meu coração, no da sua mãe e no da sua irmã. Foi isso que expressou o pai, que descreveu Juliana como travessa e inquieta, de sorriso lindo e uma imensa vontade de viver intensamente. E depois, mais tarde, ele encerrou sua triste publicação com algumas palavras que tocaram o coração de quem acompanhou essa história até o fim. Voe, Yuyu, voe, voe para os braços do Pai Eterno, que te espera para te guardar para sempre em seus braços de amor infinito. E nós ficamos aqui com a certeza de que um dia vamos nos reencontrar. No céu, o bom Deus nos dará isso. Da parte de quem sempre te amou, papai, mamãe e Mari. Sua história comoveu milhares nas redes sociais, onde Juliana inspirava outras mulheres a viajarem sozinhas e a não terem medo de aventuras em busca de seus sonhos. Seu trágico fim reacendeu o debate sobre a segurança em excursões guiadas e a responsabilidade de quem lidera esses passeios em terrenos perigosos. Esse acidente está sendo estudado a fundo para que isso não volte a acontecer. Finalmente, Juliana morreu fazendo o que amava, explorar o mundo, mas isso não parece ser consolo suficiente porque Juliana também morreu sozinha. Esperando por ajuda que não chegou a tempo, esperamos que seu caso seja um divisor de águas sobre o manejo dos protocolos de segurança nesse tipo de excursão. Fiquei decepcionado por não ter resgatado a Juliana, mas no fim, o que você acha? Foi um simples acidente ou a morte de Juliana se deveu a uma série de negligências? Deixe seus comentários aqui embaixo. E lembre-se que, se você chegou até aqui, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal. Quero logo 1 milhão de inscritos para o canal continuar crescendo e eu trazer mais casos interessantes e entrevistas para você. Inscreva-se, não custa nada para você e, como eu disse, me ajuda bastante.